Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ensino religioso do professor Marlon. Sou eu, professor Marlon. Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos, tá bom? Esta aula é da disciplina ensino religioso, matéria esta que eu ministro, que eu leciono na Escola Batista de Itapevi, tá bom? Então, um abraço a todos aí da escola, da direção, coordenação, meus colegas professores, funcionários, e dizer que é uma honra poder estar no quadro da docência nesta escola, tá bom? Galera, essa videoaula é para o nono A de ensino religioso, e nós vamos ter uma aula muito legal hoje sobre fé e ciência. Nós estamos lidando com isso, estamos estudando este tema, né? Nas aulas anteriores, nós falamos, né, estrategicamente sobre esse tema, ciência e religião. Falamos sobre fé e razão, cultura e ciência na aula passada, e hoje fé e ciência, crença e conhecimento. Então a ideia é nós conectarmos a ciência com a religião, e você já precisa entender desde já que a fé não exclui o conhecimento científico, mas o conhecimento científico também não exclui a crença, a fé. O conhecimento científico está pautado na fé. Essa é a aula de hoje, tá bom? Hoje é o dia 7 de agosto de 2020, aula de número 4. Aula de número 4 de ensino religioso. Beleza, gente? Aquelas orientações que eu dou sempre, né? Em primeiro lugar, os créditos da aula vocês terão aí na descrição do vídeo e lá também na aba do Maestro, onde eu posto os vídeos do meu canal. Segundo lugar, vocês façam atividade, tá? Terminando de assistir o vídeo, depois eu posto a atividade para vocês fazerem em casa aí com calma, tá bom? E em último lugar, dá aquela moral pro nosso canal, né? Curte aí o vídeo do professor Marlon, se inscreve no canal, compartilha, ajuda a gente aí, tá bom? Vamos lá, galera, vamos na nossa aula hoje. Então, fé e ciência, crença e conhecimento, tá bom? O primeiro texto, saber e crer. Saber e crer. A fé e a moral contribuem e enriquecem a atividade científica e técnica com perspectivas e questões que afetam profundamente a humanidade. As religiões sempre manifestaram a necessidade da ética na ciência. O cristianismo propõe os seguintes parâmetros para as relações entre a ciência e a fé. Primeiro, harmonizar consciência e ciência. É necessário que os valores da ciência não se oponham aos valores morais, né, aos valores da consciência. Esse é o grande desafio que se apresenta ao homem atual diante dos avanços nos distintos campos do conhecimento. Então, repare, Deus rege a nossa moral e a nossa moral deve reger a ciência, ok? Reconhecer a primazia da ética sobre a ciência e a técnica. A harmonia entre ciência e técnica, entre o estudo e a prática, né? Só será possível quando a humanidade se guiar pela moral e aceitar a primazia do homem sobre as coisas. Esse é um ponto importante. Isso aqui dá uma aula só sobre isso, né? A valorização do ser humano sobre coisas e sobre máquinas e sobre o próprio conhecimento científico. O homem tem a primazia. Isso é uma questão moral, isso é uma questão ética moral, né? Então, mais uma vez, a moralidade conduz a ciência e a técnica. Estabelecer os limites éticos que a ciência não pode
ultrapassar. Esse é o terceiro cânone, terceiro parâmetro que o cristianismo propõe para esse diálogo ciência e fé. Estabelecer limites éticos que a ciência não pode ultrapassar. A ciência tem uma função muito definida no mundo científico. Cuidar para que os resultados da ciência e da tecnologia sejam utilizados unicamente para o bem da humanidade. Então isso é uma questão interessante, não é? Estabelecer os limites éticos que a ciência não pode ultrapassar. Repare, recentemente nós vimos uma mega explosão em Beirute, no Líbano, não é? E possivelmente causado ali, não é? Segundo as reportagens, com fertilizante, que é um da matéria-prima para a fabricação de bomba, por exemplo. Ali há uma discussão ética muito grande, como guardar todo aquele produto sem explorar a insegurança da humanidade. Isso é uma questão ética. Então, a ciência não pode ultrapassar os limites éticos, né? Para que a ciência realize suas atividades com critérios éticos, é necessário que os cientistas ajam com responsabilidade e consciência. Esta responsabilidade tem de ser assumida não apenas individualmente, mas também coletivamente pela comunidade científica e por toda a sociedade. Ok? Então, interessante, né, esse final aqui, né? A responsabilidade tem que ser assumida individualmente e coletivamente pela comunidade científica, e a sociedade tem que observar, não é? Então, essa primeira parte eu julgo muito importante, porque a gente define que o cristianismo propõe que a moralidade, que as regras morais e os valores morais estejam à frente dos interesses econômicos, interesses pessoais, interesses financeiros no campo científico. Vamos lá? Em segundo lugar, segundo texto aqui, é um texto bastante bem-humorado sobre a briga da fé com a ciência, né? Olha só que interessante, né? Por que o frango cruzou a estrada? Olha quantas pessoas vão dar uma resposta, cada um vai responder segundo a sua cultura científica, sobre o seu campo do conhecimento, né? Então, olha que interessante. Por que o frango cruzou a estrada? Aí vários vão dar resposta. Professora primária, porque queria chegar do outro lado da estrada. Apoliana, porque estava feliz. Fazendeiro, por causa que alguém deixou a porta do galinheiro aberta. Platão, porque buscava alcançar o bem. Aristóteles, é da natureza dos frangos cruzar a estrada. Moisés, uma voz vinda do céu bradou ao frango, cruza a estrada, e o frango cruzou a estrada e todos se regozijaram. O Almir Klink, o grande desbravador, né? Almir Klink, para ir onde nenhum frango jamais esteve. Martin Luther King, eu tive um sonho. Vi um mundo no qual todos os frangos serão livres para cruzar a estrada sem que sejam questionados seus motivos. Fernando Henrique Cardoso, não é o presidente do Real aqui no Brasil, porque ele atravessou a estrada, não vem ao caso. O importante é que com o plano real o povo está comendo mais frango. George Orwell, para fugir da ditadura dos porcos. As feministas, para humilhar a franga, num gesto exibicionista, tipicamente machista, tentando, além disso, convencê-la que, enquanto franga, jamais terá habilidade suficiente para cruzar a estrada. Um funcionário público, não sei, porque o chefe não está aqui agora, mas o senhor preenche esses 5 formulários, paga a taxa no Banco do Brasil e daqui a 2 meses passa aqui para pegar a resposta. O filósofo Sócrates, tudo sei é que nada sei. Gilberto Gil, essa coisa do frango que atravessa algo nos remete à questão do almoço dominical que mainha preparava na minha infância. Tem algo a ver com a baianidade da menina malemolente atrás do frango.
Por outro lado, essa coisa da estrada é de uma anterioridade que se firmou numa canção que fiz com Caetano na casa de Pepeu, lá no Pelô. Caetano Veloso. O frango é amaro, é lindo, é uma coisa assim amara. Ele atravessou, atravessa e atravessará a estrada porque Narciso, filho de Cano, quisera comê-lo ou não. Dorival Caymmi. Eu acho... Amália, vai lá ver para onde esse frango vai para mim, minha filha. O que o moço aqui está querendo saber. Jô Soares respondendo. Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, você não acha um frango ao molho pardo uma delícia que engorda? O Ziraldo, né, do Menino Maluquinho, era um frango maluquinho e feliz, por isso ele vivia atravessando as estradas de sua pequena cidade no interior de Minas. O surfista, o bicho atravessou, cara, bicho maneiro, aí, demais, só... Quer dizer, gente, cada um vai responder do seu jeito, vai responder dentro da sua cultura, dentro do seu campo do conhecimento, dentro dos seus pressupostos, dentro do seu campo teórico, né? dentro da sua experiência. Isso é interessante, isso é interessante. Ok? Vamos caminhar? Primeiro capítulo da Bíblia, eu estou com a Bíblia aqui. Primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, você abre lá, primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, né? Ele vai narrar, um livro escrito por Moisés, ele vai narrar a criação de tudo, a criação dos céus e da terra, e o primeiro versículo começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Há uma briga entre a religião e a ciência, e aqui eu preciso dizer isso para vocês com muita clareza, e desculpe às vezes interromper o sonho de alguns que não acordaram ainda para a vida. Eu falo alguns professores e alguns pensadores, porque hoje nós temos várias teorias para a criação do mundo. Teorias. Antes de eu responder isso, deixa eu diferenciar teoria e tese. A teoria é uma hipótese, é uma possível tese, é algo que pode ter acontecido ou não. Então, por exemplo, a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, a teoria da criação do universo a partir de uma explosão cósmica, é uma possibilidade. Eu não posso ensinar isso como uma tese, reconhecida, duplicada em laboratório e uma tese confirmada cientificamente. Não é. É uma possibilidade muito remota, inclusive. Muito pequena. Muito pequena. A criação do mundo já não é uma hipótese, porque ela está respaldada na fé, na religião, na teologia. Né? Então você acredita ou não. Okay? A gente respeita quem é ateu, ou quem duvida, ou quem não acredita. E quem não quer acreditar, tudo bem. Mas está na Bíblia. Então nós, aqueles que creem que a Bíblia é a verdade, tem como essa realidade real da criação do mundo por Deus, o Criador. Não é uma possibilidade científica, mas é uma realidade religiosa, certo? Então, dentro das duas grandes possibilidades ou grandes linhas de pensamento da criação, por um lado você tem o que a Bíblia diz, a criação do mundo. Deus criou o mundo do nada, em 6 dias, e criou o homem e a mulher, e se relacionou com eles em amor e graça. E o homem caiu em pecado, e aí começa a humanidade aí do jeito que está hoje. Ok? A ciência já supõe que o mundo começou numa grande explosão de energia, não é? E aí então passam-se milhões e milhões e bilhões e bilhões de anos de evolução até chegarmos como nós temos hoje, tá? Por causa dessas diferenças, houve quem achasse que a ciência desmoraliza a Bíblia. Houve também o extremo oposto.
gente que se sentiu na obrigação de rejeitar a ciência porque só a Bíblia tem valor. Tanto uns como os outros não perceberam que a Bíblia e a ciência falam a mesma coisa, mas não falam do mesmo ponto de vista. A Bíblia fala de um ponto de vista religioso, de Deus, não de um ponto de vista científico. E a ciência, ela tem que ser colocada no seu lugar, separando aquilo que é hipótese e tese. Né? Eu não posso ensinar os meus alunos a hipótese da evolução como se ela fosse a única que existe, a única possibilidade, e fosse algo comprovado, que não é comprovado. Não é. Não tem como comprovar. É uma hipótese. Muito remota, inclusive. Então, a função da ciência é explicar como se formaram os astros e como se desenvolveu na vida na Terra. Para isso, a ciência usa uma linguagem científica. Descreve fenômenos físicos e químicos que podem ter dado origem à vida. Podem ter dado origem à vida. A Bíblia pretende ajudar o povo a perceber a presença criadora de Deus por trás do que podemos ver no universo. Ao povo da Bíblia não interessava explicar como Deus criou tudo. Sua cultura não exigia isso. Isso não era importante para o hebreu. O que importava era ver como ficava a relação do homem com Deus diante do milagre da criação. Para isso, a Bíblia usa linguagem poética. Poesia expressa sentimentos, reverência diante do poder de Deus, e não é adequada necessariamente para relatórios científicos. Moisés escreve, por exemplo, Gênesis, para o povo de Israel que estava cativo no Egito há mais de 400 anos. Então, o povo já não sabia quem era Deus e não conhecia a sua história. Então, Moisés passa a escrever do começo e mostrando quem é Deus. Então, Moisés não está preocupado em fazer um livro de ciência, de biologia, de geografia ou de história sobre a criação. Isso é interessante. A poesia, então a poesia hebraica, por exemplo, é a linguagem mais adequada para falar daquilo que é grande e profundo demais para caber nas palavras comuns. O louvor a Deus costuma ser poético, por exemplo. A Bíblia é recheada de poesias, né? Por exemplo, o Salmo 19, versículos 2 e 3, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. O dia passa, sua mensagem para outro dia, a noite sussurra para outra noite. Aí ele pôs uma tenda para o sol, diz o versículo 6. E este sai qual o esposo do seu quarto, como herói alegre percorrendo o seu caminho. Lá, em outro salmo, vai dizer assim: o Senhor, meu Deus, como és grande, vestido de esplendor e majestade, envolto em luz como num manto, estendendo os céus como tenda, construindo tua morada sobre as águas, tomando as nuvens como carro, caminhando sobre as asas do vento. Tu fazes dos ventos teus mensageiros e das chamas de fogo teus ministros. Mas é interessante que o céu não fala, o dia e a noite não sabem conversar, o sol não mora numa tenda. Deus se veste como um rei e mora num palácio flutuante? Não. Deus usa automóvel de nuvem? Deus usa o vento como correio? Não. Mas a ideia é que é possível falar de Deus nessa linguagem poética, né? E é isso que a Bíblia faz. Percebeu que um astrônomo que tenha fé pode rezar essas orações sem criar problemas com o saber científico? É possível que esse astrônomo preferisse louvar a Deus com a linguagem mais parecida com o que costuma usar no dia a dia de trabalho. Se ele louvasse a Deus falando do que descobriu no telescópio, o conteúdo da sua oração não ficaria mais verdadeiro por isso. Ele só estaria dizendo a mesma coisa em outra linguagem. Porque o povo da Bíblia teve necessidade de escrever o poema dos 6 dias da criação, um texto escrito quando o povo estava expulso de sua terra, vivendo em território estrangeiro, onde muitos povos adoravam o sol, a lua e outros elementos da natureza como se fossem deuses. O povo precisou afirmar que essas coisas eram apenas obras do único Deus, e obras até insignificantes diante desse poder maior, que as faz existir por simples atos de sua vontade. O povo hebreu estava acostumado a orar a Deus no templo de Jerusalém.
Na verdade, só corrigindo aqui, o povo hebreu não tinha o templo ainda quando foi lá para o Egito, né? Mas eu posso dizer que o povo hebreu estava acostumado com os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, e adorar a Deus sim, não é? Mas a ideia é essa, né? E agora eles estavam no Egito, num povo pagão, num povo distante, numa terra distante, e num povo cuja identidade estava totalmente desqualificada, né? O povo de Israel precisou entender que Deus estava em toda parte, porque era o Criador de tudo. Interessante perceber que a narração de Gênesis não é necessariamente um poético, ela é uma narrativa. E tudo aquilo que está lá aconteceu do jeito que está lá. A gente tem que crer nisso. Mas o que o texto está querendo mostrar, e eu concordo com isso, é que mostrar que Moisés não é um cientista, ele não está querendo mostrar do ponto de vista científico, mas do ponto de vista apenas do observador, e mostrar que Deus de fato é o Criador, isso que é importante. Esse primeiro capítulo da Bíblia, então, exalta o poder de Deus. Não é? A ciência desmoraliza Deus? Creio que não. Um Deus capaz de guiar a evolução de vida através de milhões de anos, se isso fosse verdade, seria menos digno de admiração do que se ele tivesse fabricado tudo pronto e acabado em 6 dias. Dizer que o universo começou com uma explosão de energia elimina a existência de um Deus criador? E se existe um Deus criador, por que ele vai fazer então uma explosão, se ele pode criar do nada? A verdadeira ciência não destrói a ideia de Deus, apenas nos mostra que ele é mais sábio e misterioso do que supunham nossos irmãos que escreveram a Bíblia. Eles já louvavam a Deus com um pouco que sabiam, e hoje a ciência sabe muito mais. Muito mais. É muito interessante, aqui à frente, olha só, alguns depoimentos de alguns cientistas competentíssimos, mas com uma grande mensagem de fé. Por exemplo, Max Planck viveu de 1858 a 1947, recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1918, pela descoberta do quantum de energia. E olha o que ele diz: o impulso de nosso conhecimento exige que se relacione a ordem do universo com Deus. Antoine Henri Becquerel viveu de 1852 e morreu em 1908. Também Nobel de Física em 1903. Descobridor da radioatividade. Olha o que ele diz: foram minhas pesquisas que me levaram a Deus. Robert Andrews Millikan, 1868 a 1953, Nobel de Física também em 1923, pela descoberta da carga elétrica elementar. E ele diz assim: a negação de Deus carece de toda base científica. Albert Einstein, esse aí você conhece, né? Viveu de 1879 até 1955, também Nobel de Física em 1921, pela descoberta do efeito fotoelétrico. Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Voltaire, filósofo racionalista, 1694, morreu em 1778, ele foi obrigado a dizer: o mundo me perturba e não posso imaginar que esse relógio funcione e não tenha tido relojoeiro. Erwin Schrödinger, nome difícil, né? Erwin Schrödinger, 1887 a 1961. Desculpem se eu falei o nome dele errado. Também Nobel de Física em 1933, pelo descobrimento de novas fórmulas da energia atômica. E ele diz assim: a obra mais eficaz, segundo a mecânica quântica, é a obra de Deus. Edward Mitchell, astronauta da Apollo 14, um dos primeiros homens a pisar na Lua. E ele diz: o universo é a verdadeira revelação da divindade. Uma prova da ordem universal da existência de uma inteligência acima de tudo que podemos compreender.
Se a ciência, diz o professor Felipe Aquino, se a ciência oferece ao ser humano o conhecimento das leis do mundo natural, a fé o transporta à transcendência do sobrenatural. A ciência se desenvolve na investigação sistemática do mundo visível. A fé cresce na confiança e no abandono. Se a ciência exige provas, a fé requer aceitação. Se a ciência exige pesquisa, a fé exige contemplação. É perfeitamente racional pensar que a fé e ciência se necessitem mutuamente. Enquanto a ciência livra a fé da ingenuidade, a fé pode ajudar a ciência a não cair num puro materialismo. A fé precisa da luz da ciência para não ser cega e não se tornar fanática e doentia. A ciência precisa da fé para não colocar as suas descobertas a serviço da destruição humana. Eu concluo aqui esse texto do Maury Herd. Eu concluo essa aula de hoje apenas mostrando, nós vamos continuar a aula que vem também sobre fé e ciência, dizendo que ciência tem a ver com conhecimento, e conhecimento tem a ver com a capacidade do homem criado por Deus de pensar, e pensar na verdade, sendo que toda verdade vem de Deus. Tá bom? Então ciência e fé, eles não se excluem, eles podem conviver, entendendo a diferença do que é tese e do que é hipótese, e entender que a fé respalda na religião, na aceitação de que Deus é o Criador. Tá bom, gente? Terminamos a aula de hoje. Os créditos estarão aí na descrição. Corre lá, faz as atividades depois e curte aí o nosso vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha. Tá bom? A aula de número 4 foi essa hoje. Deus abençoe a sua vida e pense muito nisso que nós falamos. Tchau, tchau, pessoal.